Fonseca, que está aqui com a gente, o Tonho, cuidando do chat, do computador e falando aí com vocês, está pedindo, por causa da miopia dele, é isso? Os óculos quebraram. Os óculos quebraram, para que você escreva em caixa alta, que aí fica mais fácil para ele ler, é um computador muito pequeno, tudo fica muito diminuto. E o Chico, que geralmente está lá, hoje está aqui, tranquilo, livre, solto, e nos dando esse prazer enorme, toda vez que ele vem, é muito bom. E você que está com a gente, em qualquer que seja o lugar e a situação, e são muitas e muitas pessoas, muitos computadores, atrás de cada computador, só Deus sabe quantas pessoas, alguns assistindo sozinhos, outros assistindo com amigos, outros assistindo em grupos. Enfim, as dinâmicas dessa perspectiva aqui, desse crescimento, são exponenciais. Ainda há os blogs que tem o nosso screen player lá, com a telinha, mostrando e que está disponível e tem se multiplicado por aí, e cada um desses blogs também veicula e espalha esse nosso encontro, essa nossa conversa. No entanto, para quem desejar participar, interagir, perguntar, sugerir, propor, só há um caminho. Você tem que entrar no site da Vem VTV, ir lá ali ao lado direito, apertar no flashzinho azul para poder abrir o chat e você participar. Esse é o único modo de interatividade. Então, se você está em qualquer outro meio, você vai poder ver e ouvir. Mas para interagir, você tem que entrar no site da Vem VTV. Se você ainda não é uma pessoa cadastrada, isso vai levar 3 minutos no máximo. Você cadastra, entra, se auto-autentica e já está lá dentro, e pode ter isso e muito mais que você encontra dentro do site da Vem VTV, né? Bom, o pessoal está dizendo alguma coisa aí? Tá, o pessoal entrou, comentou ontem da conversa, foi muito legal. E algumas sugestões aqui, por exemplo, se a gente puder programar, já saber de antemão os temas dos próximos dias, tal, quem sabe fazer uma grade. Nós vamos tentar fazer isso. Tá bom. O que mais que tá rolando aí, rapaz? Você não tem nada baixinho. Não, é porque eu tô lendo ainda. Porque tá fora do tema aqui, né? Boa tarde, gostaria que o Caio comentasse no final sobre a percepção dele a respeito de Obama. Não sei se caberia no Barack Obama? Sim, não sei se caberia aqui e tal. Mas isso foi suscitado pelo documentário. Não, alguém está perguntando qual o tema, Fonseca, pode falar? Diga lá. O tema foi um documentário que a gente assistiu agora durante 45 minutos, estava anunciado no site, sobre a conspiração nazista e sobre bruxaria e ocultismo, que é o que de fato a conspiração nazista, o documentário do Discovery Channel mostra. Aquela orquestração toda. Eu espero não ter que recontar o documentário, porque senão a minha tarefa fica hercúlea, né? O documentário era para isso, e é uma espécie de pré-requisito para entender a conversa inteira é assistir o documentário, né? Eu sou até um bom contador de histórias, tenho uma memória razoável, eu posso aqui contar essa história, mas o ideal é que não seja assim, de modo que, se você assistiu ao documentário, a prioridade é sua, levantar as perguntas, propor conforme o que no documentário tenha vindo a você como questionamento, ou dúvida, ou surpresa, ou seja lá o que for. Porque se não tiver vindo nada, se a coisa em si já for autoexplicativa, o que não vale a pena sou eu narrar o documentário, porque aí seria melhor a gente continuar tratando de um outro assunto. Já tem uma aí, né? Wagner pergunta, qual a ligação do ocultismo de Hitler com a Índia, com as religiões da Índia, se tem alguma ligação?
da religião conforme descrita no documentário. O cultismo de Hitler. Não, o que havia era uma inspiração dupla. Uma tinha a ver com o fato de que parte da convicção daquele grupo ali, que era o cérebro do Terceiro Reich, parte dessa convicção é de que a raça ariana tinha nos hindus, nos da Índia, pessoas completamente relacionadas, ou seja, eles atribuíam aos indianos a mesma qualidade de superioridade racial e de qualidade ariana e de ascendência divina. Justamente por isso, no intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra, e durante a Segunda Guerra, eles gastaram um dinheiro enorme fazendo pesquisas na Índia e em países que guardavam aquela semelhança étnica, medindo tamanho de cérebro, de ossatura, fazendo todas essas medições. Eles contrataram legiões de pessoas para irem para lá para trabalhar, porque eles queriam purificar e chamar e aglutinar. E quando eles foram invadindo os países do leste europeu, tanto quanto já tinham invadido França, onde eles foram penetrando, mas especialmente no leste europeu, na Polônia, Bulgária, onde eles foram chegando por ali, especialmente onde havia maior densidade de traços nórdicos, se eles encontrassem uma criança com aquele perfil, eles abduziam a criança. Então, milhares de crianças desapareceram de suas casas, de suas famílias, mesmo em outros países que eles ocuparam, porque preenchiam aquele perfil. A partir da cultura indiana, da forma como eles... Não era da cultura indiana, era do biotipo. Do biotipo hindu. Não tem nada a ver com a cultura indiana. Com a cultura indiana, o que impressionou muito a eles foi a utilidade do sistema de castas. É isso que eu ia perguntar. De dominação. Aí era muito útil, porque eles eram a casta elevada e dentro do próprio nazismo implantado como processo político, religioso, ideológico, as castas estavam implantadas. Estabelecidas também, estabelecidas com toda a clareza. Né? Então, os núcleos de poder, todos eles organizados de uma maneira piramidalmente religiosa, mais do que política. Por exemplo, a SS fazia parte dos sacerdotes, oficiais sacerdotes do Reich. Eles eram os da aristocracia e da classe média alta alemã, comprovadamente arianos, eram os melhores genes, foram selecionados com essa categoria, né? Eles vieram para fazer um replacement na SA, que tinha sido a polícia do Hitler, que foi de fato tão sanguinolenta no processo de tomada do poder que o povo entrou em pânico. Mas chegou uma hora em que a SA era burra demais para esses propósitos mais sofisticados da ideologia do processo inteiro, e o pessoal das classes mais altas estavam extremamente mais afinados com isto, porque já havia um movimento prévio que vinha do século XIX de pavimentação desse caminho inteiro, na Europa como um todo, na Alemanha também. Só que na Alemanha ele foi ganhando a densidade daquele complexo ariano que estava presente ali, com aquele desejo de ressurreição de todo o paganismo nórdico anterior, a abolição total de todas as marcas do cristianismo entre eles, e o endeusamento, a messianização do Hitler, portanto, quanto durasse aquela era.
E José Leal pergunta, ele foi o primeiro anticristo? Não, o João disse porque há muitos anticristos saindo do nosso meio. Mas ele é um deles. Há 2.000 anos atrás. Mas ele seria um deles, cara? Eu acho que ele é uma das grandes caricaturas. Eu queria até que você anotasse isso aí à parte, para a gente falar sobre isso daqui a um pouquinho mais. Você podia anotar? Está tudo anotado. Porque a gente ainda estava na Índia, né? Sim. Então, havia nesse sentido. E também na perspectiva da suástica, que era um símbolo chinês de alegria, prosperidade e paz, e também um símbolo que aparecia em muitas simbolizações indianas. Então essa... Inclusive acho que no Egito também existem alguns símbulos semelhantes, né? Usados em outras culturas. O mais semelhante de todos é o chinês, que o Hitler deu uma burilada no logotipo e o fez virar no sentido anti-horário, porque o chinês giraria na perspectiva horária e o Hitler o fez girar na perspectiva anti-horária. Tem uma razão para isso? Ele achava a marca um dos melhores logos que poderiam haver, a significação de como é que eu diria, de tortuosidade do símbolo mor do Ocidente, que era a cruz, se entortar, e ainda a manifestação de que se estava iniciando uma resposta anti-horária, uma reação em relação ao que estava estabelecido. Era a anticoisa em relação a esse fluxo aqui, né? Então, nesse sentido, passa pela Índia, mas os pobres dos indianos não tiveram nada a ver com isso. Né? O surto daqui é que os levou para lá. E é nesse sentido que existe. Agora, o Himmler, por exemplo, era tão fanático por cultos e filosofias indianas que ele caminhava com literatura mora indiana com ele o tempo todo, e lendo e se instruindo, e fazia isso com todas as formas de bruxaria e de ocultismo. Porque uma coisa que eu acho que às vezes a gente ignora é que a Europa sempre foi extremamente mística. Dada ao misticismo, ao ocultismo, à bruxaria. Sempre foi profundamente pagã. Do norte ou para o sul tem predominância? Não, ela é igualmente, profundamente pagã. Não é? É que o cristianismo europeu e norte-americano fez com que a simbolização afro-ameríndia, que vai do vodú caribenho, a macumba e a umbanda aqui do Brasil, e tudo que seja expressão disso com cara africana, ficassem com a grande cara do demônio religioso, né? Então os desenhos animados como sobre o Thor, lembra quando a gente era criança? Lembro. É um deus nórdico, né? O Thor e tal. O Thor estava até o talo na ideologia do Himmler, do Hitler, da moçada, o Odine. Estava até o talo. Você não vê um desenho animado sobre a pombagira, não vê um desenho animado sobre o Exu Caveira. Nós criamos o distanciamento, porque né? Separou. Aí a Tábula Redonda e o Rei Arthur. Eles mesclaram tudo isso num caldo só. Os mitos ingleses, né, por causa do Tolkien e do C.S. Lewis, eles quase todos viraram quase elementos sagrados assim para os evangélicos, e por causa do elemento psicológico, das lendas relacionadas à Tábula Redonda, a tudo aquilo que a psicologia se apropriou desses elementos, isso virou um elemento também arquetípico sacrossanto para a psicologia, tanto quanto todos os deuses gregos. E mais do que isso, você vê o mesmo movimento acontecendo em diversas outras formas de apropriação cultural, que foram de elementos religiosos, simbólicos, pagãos, antigos dessas culturas, que foram incorporados a elas,
não fizeram nem parte de um sincretismo com o cristianismo, eles passaram a existir como uma espécie de memória venerável desse cristianismo. O folclore deles não foi demonizado, né? Não ficou. E a religião, ao contrário, a religião incorporou virou folclore, isso. E o cristianismo, com o seu sincretismo romano, entrou dentro, fez pequenas apropriações em alguns lugares e continuou com o seu paganismo de sempre, né? Sim. Feito em nome de Jesus. Agora, além do que, a Europa experimentou a pior de todas as versões do significado contínuo do que o cristianismo possa ter sido na história humana. Porque até a nossa safadeza aqui brasileira, essa corrupção toda, essa sacanagem que a gente vê, ainda é aquela coisa do Zé Pilintra. Não tem muita vocação para fazer fogueira, queima só com a língua e tudo. Mas na Europa, durante 1500 anos... Você fala que houve um esfriamento total. Você não teve fé, né? Constantino matou esse negócio, você teve vagalumezinhos assim de expressões da fé genuína no Evangelho, o resto foi o rolo compressor do cristianismo católico romano, até a Reforma Protestante, com tudo que há de macumba possível acontecendo aqui dentro. É um acontecimento que não é à toa que se chama de Idade das Trevas, porque isso é cheio de bruxaria, morte, assassinato, Martelo das Feiticeiras, fala muito sobre isso, né? Perversidade. Em contrapartida, a bruxa da época, em geral, era a pessoa, gente boa, que não fazia parte do sistema e que era morto ou morta justamente por ser uma figura humanamente antitética àquela coisa horrenda da macumba cristã, né? Fosse do papado ou nas outras instalações. Então a Europa, voltando aqui a ela, teve esse transfundo profundamente pagão, sério no paganismo, porque era um paganismo de materializações, de invocações para valer. Para rituais valer, mesmo. Né? Você tem lá Stonehenge, dando testemunho dessa cosmovisão milenar. A Europa está marcada por tudo isso de modo muito forte. Aí o que entra nelas é a macumba cristã, é o que entra na Europa. Aí quando vem o advento do protestantismo, com a voz do Evangelho sendo anunciado, essa voz foi ouvida por muitos, graças a Deus. Mas também logo o movimento foi cooptado politicamente, foi virando outras coisas. Então, o que você nota ao chegar na Europa, e não é de hoje, é que a força do misticismo nunca se afastou dela. Por exemplo... Você está falando da Alemanha, que nunca se... Da Europa. Da Europa, num contexto geral. Por exemplo, o século XIX foi um século profundamente místico, de invocações mediúnicas na Europa inteira, de muito desenvolvimento de filosofias esotéricas, de renovação de buscas de contatos mediúnicos, de necromancia. Surge o elemento espiritualista com todas as características kardecistas, né? Vai evoluindo, crescendo. Isso vai atingindo a intelectualidade cristã, católica, francesa, inglesa, o Palácio de Buckingham, vai entrando assim pela via cristã, nos outros substratos sociais vai entrando com outras caras, e em alguns mais elementares vai entrando com aquela cara do Deus pagão antigo que é invocado outra vez. Quando a gente entra no século XX, conquanto houvesse ao mesmo tempo na Europa filosofias extremamente ateias,
na perspectiva positivista delas e autônoma, isto e aquilo, havia, paralelamente a isto, uma Europa que à noite jogava cartas com intenção de ler o futuro, que lia a mão, que invocava morte. O misticismo nunca saiu profundo e arraigado da vida deles, né? No século XX, aí vem a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi fundamental para produzir toda essa conceitualização que não era originalmente de Hitler. Hitler usou aquilo Só ali. se aproveitou do caldo, né? Ele não só, ele também, porque ele participou intensamente. Né? Hitler era um cara que cria naquilo, e ele cria de si acerca daquilo. E cria muito mais do que se imagina. Mas o narcisismo dele o priorizava como agente histórico de encarnação política daquilo acima de tudo, né? Os outros corriam um paralelo com as demais coisas, ele se servia delas, as praticava, mas não com o fanatismo dos discípulos dele, de um Himmler que, além de separar aquele castelo lá para a SS, que foi no documentário aparece essa, com todo tipo de cultos, invocações, sacrifícios de sangue, que nesse documentário nem mostra, mas que historicamente se sabe, com a tal da filosofia do Grill, que ele também praticava, que era essencialmente arrancar energia de sangue humano. Na perspectiva do Himmler, havia várias formas de ideologia do Grill, filosofia do Grill, mas a do Himmler era essa, bem pagã mesmo, de arrancar a sacrifício energia humano do sacrifício humano. Sim. Né? Ele separou a torre norte do castelo para isto. O Rudolf Hess, que foi o vice-presidente do partido nazista, era o segundo homem. Ele foi um cara que batalhou na Primeira Guerra, já tinha essa ideologia, já era discípulo da Madame Blavatsky, já acreditava na verdade da herança ariana e na necessidade da ressurreição dos deuses pagãos europeus. Quando eles se ferraram na guerra, ele ficou com muita raiva de ter perdido, porque ele achou que era o início dessa volta, dessa chegada. Além do que todo mundo se interpretava renovo, né? do novo. Todo mundo se interpretava como reencarnação de alguém anterior. O Himmler achava que ele tinha sido, numa vida passada, um rei alemão. Isso é uma influência do hinduísmo, basicamente, para eles, né, ou não? Mas também vinha da Madame Blavatsky, também do kardecismo, da mistura toda que estava ali já. Era um caleidoscópio, não era o famoso olho aquela mistura de mosca. Exato. Isso é uma síntese muito complexa, não dá para sair fazendo pequenas atribuições, isso é uma conjunção. É uma religião. Mas com vasos comunicantes muito sutis. Então, o Hess, ele ficou com tanto ódio que ele disse, não, esse negócio tem que ter uma virada. Quando ele viu o Hitler falar a primeira vez, foi depois, entre a Primeira e a Segunda Guerra, o Hitler, que tinha combatido na primeira, aceitou a missão dada pelo exército de se infiltrar no Partido Trabalhista Alemão, no PT alemão, que tinha fama de ser um partido de esquerda. E ele se infiltrou como uma figura pequena, se infiltrou como agente. Como 1923, não foi agente, só para saber qual era dos caras, com medo de uma comunização na Alemanha. Mas aí quando ele entrou, ele descobriu que eram todos de extrema direita. O PT alemão era de extrema direita. Aí, conclusão. Era o contrário. Ele cresceu lá dentro e virou presidente do partido. Ele cooptou o partido para o processo dele. Aí, nesse processo é que o Hess o ouve falar a primeira vez, quando o ouve se deslumbra. E ele aí vê nele a figura... Disse, hoje eu vi o Messias, o homem que vai mudar a Alemanha. Aí associa-se ao Hitler o Eckhart, que não é o místico cristão, é um filósofo teosófico da linha da Madame Blavatsky,
que também, além de fazer profundamente a cabeça do Hitler, acentuando todos esses significados messiânicos que ele possuía, ainda melhorou a impostação e a oratória dele, o treinou. Foi o grande treinador teatral da performaticidade do Hitler, foi o Eckhart, que foi o cara que fez o bicho ficar... Aparecer a figura dele como Messias mesmo para todo mundo, né? E fortalecer isso, né? Enquanto isso corria paralelo o processo de fazer com que o culto particular, que era um sincretismo, se transformasse num culto coletivo na nação. Foi pegar as particularidades da convicção individual e comum daquele grupo ali, que era crescente, porque a doutrinação não cessava, jamais, nem o abduzimento de crianças, nem coisa alguma, valia tudo. Assim como valia eliminar todo doente mental, toda criança que nascesse fadada a uma saúde fraca, qualquer coisa, valia eliminar, era uma obra de caridade, toda pessoa inútil. Eutanásia era uma obra de misericórdia, não é? Que isso, era normal, assim como era normal também dizer o seguinte: para cada homem que a gente perder na guerra, nós temos que ter pelo menos 2 ou 3 crianças novas nascendo. E pra gente era não aquela perder ideia tempo, do Harim das Mulheres, de muitas mulheres, da né? SS. Aí, e como eles queriam só fabricar arianos de primeira linha, então os oficiais da SS tinham o poder de harém. Eram os reprodutores. As mulheres só ficavam ali de barriga sendo cheia e os caras inseminando-as. E era um nascendo outro, assim, ratoeiras. Uma ninhada de hamster. De ariano. Bichinho nascendo. E a doutrinação jamais cessando. E a perspectiva de transformar o que era a convicção particular, com os ritos grotescos do particular, numa manifestação coletiva que acabasse se transformando psicocoletiva, psicossocial, em todas as dimensões. Então, as reintroduções que foram feitas de ritos na vida nacional, com a figura de Hitler presente, na SS o oficial podia fazer casamento de pessoas da SS e davam a Eucaristia pagã da SS, no lugar do crucifixo estava lá o retrato do Hitler. Era uma religião. A mesma coisa tinha que ser levado para os movimentos públicos. Então vão ressuscitando os solstícios, incorporando-os ao nacionalismo. Não estava mais, né? Foram e nacionalizaram, nazificaram essa coisa. Então cumpriam 2 propósitos, um político, ideológico, e um outro religioso, espiritual, reaprofundamento de toda aquela conceitualização que estava sendo montada e criada para ser praticada daquele modo. E aí entra nessa história esse estranho ódio pelo judeu, pelo sangue de Abraão, pela semente de Abraão. Sim. Que é uma coisa assim tão estranha para mim, desde de menino. E ver por que esse ódio é tão acentuado, assim, né? Nessa direção. De onde vem essa coisa assim clara? Do ponto de vista humano, é uma coisa completamente absurda. Ela começa a se desabsurdificar a partir de uma interpretação espiritual da palavra. Porque sem uma interpretação espiritual meramente histórica, palavra, fica uma coisa meio sem sentido. Absolutamente sem sentido. Não é? Sim. Por que essa hipertrofia? Porque o inimigo público número 1 da superioridade ariana era a semente de Abraão. Nesse processo, vou voltar a ele daqui a pouco, é bom não esquecer que o Hitler, que era assim, um apaixonado por Wagner, ele instituiu a música de Wagner como a música espiritual da Alemanha inteira. Então, todas as coisas eram feitas à base de Wagner, todos os discursos, tudo na escola, as músicas que eram cantadas pelas crianças em louvor a Hitler,
por Hitler nós vivemos, por Eram Hitler dele. nós morremos. Proibido Hitler é o tocar nosso Wagner Senhor. em Israel, né, na Filarmônica lá, né? Então, imagina, Wagner virou um trauma para o judeu, né? Tocava Wagner. Imagina a turma correndo para a morte com Wagner tocando. Então, era um negócio E era a poderoso. música que se tocava nos... O Nietzsche, uma das irmãs, a irmã de Nietzsche, acabou ficando muito próxima de Hitler e do pessoal do Reich. E Nietzsche foi lido com essa perspectiva que a gente acabou de descrever aqui superficialmente, e que o documentário descreve também superficialmente, mas é um transfundo. Então Nietzsche foi lido com essa cabeça. Agora imagina Nietzsche lido com essa cabeça. Nietzsche lido sem essa cabeça Já é complicado. Agora com essa cabeça, o anticristo era Hitler podia se oferecer para aquele papel de anticristo como o melhor emblema de filosofia alemã recém-construída. Eles precisavam de um cabeça para poder... Se fosse o caso, o caminho estava pavimentado. Ele podia citar Nietzsche a partir daquela pavimentação político-ideológica que ele estava construindo e a partir da busca do surgimento do super-homem, né? Que ele, na mesma hora, se ele juntou ao arianismo indiano, nórdico, isso, aonde ele encontrou ponto de apoio, ele se vinculou. Ele se vinculou. Na mesma hora, vamos nos grudar aqui. Aí bota esse tentáculo do lado de cá, vamos tirar a energia também desta dimensão. Como forma de validar e achar correspondência em tudo que já estava estabelecido, né? Todas as coisas fazendo validação, e o Nietzsche foi um desses validadores. E a irmã dele, pela proximidade, o fez historicamente extremamente validador, ainda que ele já estivesse para lá de Bagdá. Né? Então não havia... Mas todo o material que ele deixou... Mas a presença genética da família dele naquela proximidade gerou essa conexão que foi extremamente útil em alguns setores. Quando a demanda da aceitação do pacote passava pelo elemento filosófico, Nietzsche era útil naquele momento, não é? O emblema. Então, voltando aqui ao que eu tinha parado antes, disse que eu falei do Wagner e falei do Nietzsche, eu estava indo numa outra direção, que era do judeu, do sangue Exato, judeu, saber por né? que que da semente. Então isso sempre me impressionou, sob todos os aspectos. Eu media, avaliava, poder econômico, por que não aproveita? Inteligência, os judeus ficaram esses 2000 anos pelo mundo se adaptando, mantiveram sua identidade religiosa, sinagoga, não sei o quê, mas no mais eles participaram da vida econômica, eles geraram riqueza, eles foram empregados. Em aspectos culturais que pudessem ser elementos de ameaça. Artísticos, científicos. Então, a gente só pode supor que havia um estranho reconhecimento tácito por parte dessa cosmovisão de cunho espiritual. De alguma coisa extremamente adversária do ponto de vista histórico desse projeto histórico que tinha sua fixação no elemento genético. Então é guerra de gene também. Espiritual, mas também uma guerra de gene espiritual. A isso, inevitavelmente, eu não tive como não viajar para isso, há muitos anos atrás, viajar para Gênesis 6, para aquela história dos Benai Elohim querendo pegar as filhas dos homens. Que foi sempre um negócio que eu achei que podia ser, mas no mundo cristão, você falava no assunto, no meio presbiteriano, era misticismo. Você tinha virado místico
e tal. Fazer a parte daquele versículo, as coisas ocultas pertencem a Deus, hein? Nada se discute, né? Porque a interpretação normal é que aquilo ali eram os filhos de Sete que casaram com as filhas de Caim. Então entra nessa. De Santo Agostinho para cá, né? Antes de Agostinho até o século VI, não, nunca tinha sido assim. Mas ficou assim. Era heresia falar de outro modo, até que eu enchi o saco, mais ou menos, aí por 1990. Eu fiquei de saco cheio e comecei a falar em vários lugares o que eu pensava mesmo a respeito de várias coisas. E no livro Nefilim, eu faço essa associação explícita. E uma pergunta sobre isso aqui do Nefilim. Vai nela? Linkando o Hitler aos Nefilins, a esse ódio às sementes, a essa guerra contra as sementes, a vontade de eliminar essas sementes, a essa bruxaria inteira que eu já comentava lá no Nefilim. Inclusive no Nefilim tem um aspecto de uma narrativa que eu ponho lá, que eu encontrei num material que estava sendo liberado ali por volta de 1996. Muita coisa começou a ficar aberta, disponível. E eu encontrei esse material que descrevia uma incorporação do Hitler, uma possessão demoníaca. Então tem ligação com os Nefilins? O Anderson pergunta, alguma ligação com os Nefilins? Não, eles disseram, agora vamos voltar para eles. O que eles diziam de si mesmos em relação a isso? Eles diziam que eles eram, que a raça ariana era a raça descendente dos deuses antigos, dos gigantes antigos, dos titãs da antiguidade. Eles eram esse pessoal aí que acreditava veementemente no dilúvio, acreditavam veementemente na Atlântida, acreditavam em todos esses elementos dos filhos de Deus de Gênesis 6. Eu acho uma perversidade com Gênesis 6. Se Benai Elohim só é mencionado no Velho Testamento para designar a Assembleia Angelical em Gênesis 6 e em Jó, eu não sei em nome de quem, com que poder, eles fizeram esse pessoal virar filhos de Sete. Eu não sei com que poder. Não sei com que poder eles fizeram as nomenclaturas hebraicas se transformarem em outra coisa. Os que caíram, os Nefilim, né? Os Benai Elohim, os filhos de Deus, geraram das filhas dos homens os que caíram, os Nefilim, os que caíram, os quais se tornaram poderosos e eram gigantes da antiguidade. Aí você vê o resto da narrativa bíblica fazendo alusão a isso, mesmo depois do dilúvio. E dizendo assim com todas as letras, olha, esse pessoal eram descendentes daqueles. Como é que eles escaparam do dilúvio? Eu realmente não sei. Eu sei que escaparam, que os últimos foram mortos, os últimos caricatos foram mortos pelos homens de Davi. Devia ser bons nadadores, tipo Michael Phelps, algo assim, sabe? Ou as lendas nazcas estão certas, as lendas incas, as lendas do mundo estão certas, porque quase todas elas dizem que chegou alguma figura gigantesca em tempos imemoriais para iniciar algum processo. É verdade, sempre existe um elemento assim, em todas elas. E até o Flávio Joséfos, nas antiguidades dos judeus, que ele está tentando interpretar a história judaica para greco-romanos, ele diz, porque aquilo que no vosso panteão são chamados de os deuses e os titãs, é justamente sobre isto que Gênesis capítulo 6 faz alusão. Ele já faz essa relação. Ao referir-se aos filhos de Deus que possuíram os filhos dos homens. Está lá nas antiguidades. Como está em Judas, em Pedro, sem ser dito exatamente assim, mas na validação descritiva do fenômeno narrado de maneira arquetípica no livro de Enoque, por exemplo. Né? Então, esse pessoal aí, do Terceiro Reich, eles evocavam para si esse tipo de geração. Eles queriam ser as pessoas
que eram de fato, meu amor, muito obrigado. Remedinho, meu amor. Muito obrigado. Tem que tomar remedinho, com conspiração ou sem conspiração. Muito obrigado. Ao vivo, isso é muito legal. Isso faz parte de um programa ao vivo, Claro, tá eu tô vendo? em casa, né? Isso aqui não é um reality show, é a gripe e é a nossa casa. Ah, tinha que filmar lá agora, joga lá, tá vendo? Tinha que filmar lá agora. Lá. O Thiago já tomou? O Thiago, coitado, ele tá espirrando mais do que eu, então vocês me desculpem. Né? Caio, nós É graça de Deus. Deixa eu terminar só isso aqui. Eu prefiro que você direcione, Eu Antônio. vou terminar em 5 minutos, aí a gente só Aí a responde gente abre perguntas. essas perguntas. Bom, eles evocam para si essa ancestralidade. Eles evocam como filhos de Nefilim. Essa ancestralidade. Então você acha que daí é que vem essa... Eles dizem explicitamente, eles diziam explicitamente, quem era o ideólogo, filósofo e o escriba religioso do movimento foi o Heisenberg. Ele diz que o resto da humanidade viveu um processo evolutivo, ou seja, ele qual tenha sido, mas que a raça ariana veio de fora da Terra. Eles falam isso. Filhos dos deuses, com as filhas dos homens. Está lá lenda... no livro dele. Eles acreditavam nisso. Seria isso um pouco de verdade? Uma coisa é eles acreditarem, outra coisa é ter... Mas as lendas, todas as lendas nórdicas... Eles acreditavam nisso, não? Eu não acredito em nada do que os outros acreditam, a menos que a palavra me faça acreditar naquilo. É, porque se você tem uma referência com base em Gênesis 6... Por causa deles. Exato. Eu estou interpretando a eles a partir da Bíblia, a partir do que se Gênesis diz lá. 6, é um processo inverso. Não foram eles que me fizeram crer que Gênesis 6 podia ser isso. E que podia ser possível. Seriam eles realmente, teriam eles realmente... Não, eles poderiam ser só uns grandes surtados. O que eu estou dizendo é que não importa, essa coisa não é mais genética. Já se perdeu. Não, ela virou espiritual há muito tempo. Né? Os gigantes, como caricatura, terminaram no livro de Samuel, nos dias de Davi, como caricatura. Não é? Foram mortos os últimos. Mas agora, permanecem como entes espirituais. Essa presença espiritual, o livro de Enoque chega a dizer explicitamente, né? Que aquilo que se chamava entre eles de espírito imundo nunca foi manifestação de seres humanos, desencarnados, nem coisa alguma. Eram essas manifestações desses seres que não eram, de fato, nenhuma coisa e nem outra, e que receberam como juízo a permanência deles nesse estado de coisa alguma. Isso eu não estou dizendo que seja o que a Bíblia diz. Eu estou dizendo que é o que o livro de Enoque faz menção, ensina. Acho muito difícil ele ter tido aquela influência toda que teve em Paulo, em Pedro, em Judas, nos apóstolos, na cosmovisão do primeiro século inteira, como teve, e quando o Novo Testamento, sem nenhuma explicação, diz sai espírito imundo, sem dar explicação, na não explicação total pressupõe-se uma pré-compreensão vigente. Uma compreensão anterior desse aí. A pré-compreensão vigente, que era unânime quando se tratava de exorcismo, e não foi Jesus que inventou o exorcismo, ele mesmo diz a quem o criticou, dizendo que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebul, ele disse, então por que não expulsam vossos filhos? Porque acontecia. Já era comum. A graça de Deus, de um modo ou de outro, sempre trouxe alívio a essas pessoas ou libertação. O que era totalmente diferente com Jesus era que era definitivo, e era meramente com a palavra. Sai e acabou. E era para sempre. O que o resto era um culto, né? Era aquela tentativa que a gente vê a humanidade fazer de alívio, de negociação, que é o que a gente vê a religião fazer. Né? Então, voltando aqui à nossa história, eles evocam essa ancestralidade. Para mim, essa não é uma questão genética, essa é uma questão espiritual, né? Totalmente espiritual. E ela terá tantos filhos quantos sejam os seus aderentes espirituais. Assim como Jesus, em João 8, falou para o pessoal que era do sêmen de Abraão, que eles eram filhos do diabo.
Então tanto faz como tanto fez. A semente de Abraão, nos dias de Jesus, tinha virado um culto ariano. O templo de Jerusalém tinha se transformado no castelo de Himmler. Não eram mortas criancinhas, Sim. Eram só milhares de animais todos os dias. A energia permanecia sendo a mesma coisa. Tudo, não é? Jesus chama aquilo de covil, de salteadores. Salteador é aquilo que ele associa o diabo, que vem para matar, roubar e destruir. É pesada essa comparação que ele faz. Né? Né? Ele vê demônio naquelas coisas todas. Para aquilo que evocava a representatividade legal de Deus no seu tempo. Agora imagina o paganismo. Se no que estava lá carregado com todas as representações do Velho Testamento, ele vê demônio e Paulo diz, vocês pensavam que aqueles sacrifícios estavam sendo oferecidos a Deus e em verdade eu vos digo, eram demônios que foram oferecidos no deserto. E Jesus chega para aquele pessoal, quanto mais enfronhado naquilo ali, e quanto mais defendendo o pedigree, a geneticidade, o etnicismo, a transferência da verdade por genética, por pedigree, por frequência, por religião, por adesão, por superioridade em todos os níveis. Se Jesus olha para isso e diz filhos do diabo, isso é apenas a prova de que isso é um espírito. Que não é alemão. Não é uma questão genética, né? Que você está falando. Não é alemão. Ele é deflagrado por agentes históricos, culturais. Ele se oportuniza, como todo bom principado e potestade, se oportuniza no material, no fornecimento do pó da terra que os humanos oferecemos. Ele se oportuniza nas nossas arquetipias, nas nossas ideologias, nas nossas ambições políticas, nas nossas decisões científicas, nas nossas opções agora daqui para frente genéticas, nas nossas decisões de que adoção a gente fará de upgrades científicos que nós faremos, se a gente vai aceitar hipertrofia de memória por chip em nós, se a gente vai aceitar tornarmos-nos 10 vezes PHDs com um nanochip que vai ser instalado dentro de 10 anos disponível para qualquer burro virar mais do que Einstein, se a gente vai fazer opção pelo controle que está sendo instalado num outro nível, porque a gente vê um documentário desse e precisa se perguntar duas coisas primeiro. Número um nós estamos isentos disto, porque toda pessoa que parece enxergar que existem conspirações, que existem principados e potestades por trás do que seja carne e sangue, que é o que Paulo manda, você diz, olha, não perca de vista a percepção conspiratória. Porque a guerra não é no que se visibiliza. Exato, para você não ficar preso ao midiático só, Exato. Que você perde a noção. Então, isso tudo parece que vira paranoia na mesma hora. Por quê? Por causa dos fanáticos paranoicos que só vivem disso. Eu, no entanto, não é por causa desses que eu vou cair na doença destes, que mergulharam no midiático. Não é por causa dos misticistas paranoicos conspiratórios que eu vou me tornar um desses céticos de cá. Eu quero andar na linha do evangelho. E negar que exista uma conspiração espiritual acontecendo. Pontas, faz leituras. Sim. Tem que andar apercebido, como Jesus disse. Então, a primeira coisa é lembrar que isso aconteceu há 60 anos atrás. Está logo ali. A bomba atômica estava em processo, o átomo já não era só uma teoria de Einstein, ele já estava preso no alfinete para ser detonado. Basicamente todas as coisas que deflagraram o que é hoje a nossa pós-modernidade estavam já com as suas matrizes apresentadas. Estava fervendo, só faltava nascer. Né? Os maiores pensadores da humanidade não vieram de lá para cá. Até hoje, nós estudamos os maiores pensadores daí para lá.
Quer dizer, nós não consideramos que nós fizemos, fora a área tecnológica e biomédica, ou essas outras áreazinhas que nascem aí desses elementos, nas outras áreas a gente não alega grandes feitos. Nós estamos comemorando 200 anos de Darwin. Freud continua sem se dizer que explica. Nós continuamos com esses cultos ao século XVIII, XIX, XVI, ou, se você quiser, nós continuamos muito mais adoradores filosóficos de Platão e dos gregos do que de qualquer outra coisa. Então, com todo esse acervo filosófico, com o Nietzsche destruindo tudo, do ponto de vista do detonamento, da falsificação do cristianismo, com um monte de coisas acontecendo na Europa de 60, 70 anos atrás, houve espaço na intelectualidade, na filosofidade, houve espaço eclesiástico, o Vaticano negou fogo. É uma pergunta aqui. Negou fogo, no início se associou no silêncio. O Papa foi a favor do nazismo? Foi muito. Uma hora dessa eu boto aí na VTV um documentário legal sobre o isso. Vaticano foi com a concessão na Eles se retraíram depois. Foi, né? Mas os primeiros anos foram assim de um silêncio obsequioso, total. A igreja cristã protestante alemã também. É a mesma coisa. A mesma coisa, entrou no esquema. Todo bom oficial da SS cantava Castelo Forte ao Nosso Deus domingo de manhã em templos luteranos, enquanto entravam no programa de reprodução disso e de tudo mais que rolasse. Essa coisa ficou acima do bem e do mal e a igreja a serviço disso. É nessa que surge o movimento de enfrentamento profético do nazismo dentro da igreja confessante, da igreja declarante, da igreja que fazia profissão de fé, assim chamada, simbolizada por Dietrich Bonhoeffer mais do que por qualquer outra pessoa. Ele não era um único, não era um solitário naquilo. Eles eram poucos. A maioria, a igreja confessante, a igreja nominal, ela entrou no esquema nazista. Por medo, né? Medo, conforto, fé nominal. O elemento pagão será sempre muito mais forte no coração humano, não convertido, apenas envernizado pelo cristianismo, do que o verniz cristão. Sempre será. Ganha sempre isso. Sempre no fim vai ganhar. O verniz cristão não banca a pulsão pagã da ancestralidade mais primitiva, da memória celular, psicológica, do fluxo do inconsciente coletivo, da intenção inteira de um latejamento de algo que foi muitas vezes substituído pela imposição da força da religião que veio a prevalecer e não por conversão genuína, de modo que só vira por isso que nasce para eclodir. Por isso que nasce o sincretismo, e daí vai surgindo. Como aconteceu com o cristianismo. Isso responde talvez a pergunta do Paulo César, que ele fala assim: como pode uma nação inteira como a Alemanha ir após um fanático? Uma nação inteira o quê? E após um fanático. Ah, sim. Não foi após um só, é isso que eu estou dizendo. Isso é um caminho longo, século XVIII, século XIX, Primeira Guerra. Mas o atavismo pagão, né? Isso veio sendo pavimentado. Isso se tornou um chão para todos ali, né? E que virou um chão comum porque não era um chão muito definido. Então ele tinha overlappings em várias áreas. O indivíduo encontrava pratos para muitos sabores. Não era politicamente incorreto culpar os judeus na época. Não era politicamente incorreto culpar os judeus na época. Aonde? Na Alemanha? Região da Alemanha. Culpá-los? Na Alemanha, eles já tinham chegado ao extremo
de adotar a eutanásia misericordiosa com os próprios alemães, Imagina então. o judeu, depois daquele processo inteiro, é enlouquecedor uma guerra como aquela. A gente não tem ideia. Nós não fazemos a menor ideia do significado daquilo ali, do rolo compressor. Olha só, nesse paizinho aqui, sem muita tendência ao fanatismo político, nem nada disso, né? Se Você fala o nosso Brasilzinho? Aparecerem 12 bundas rebolando, a ideologia já mexe toda. É um negócio assim. Mas você lembra, por exemplo, o que aconteceu com o Tancredo Neves? Antes dele morrer. Aquele processo inteiro. Assim, antes dele morrer, ele era só o Tancredo Neves. Aí, quando ele foi para o colégio eleitoral com o Maluf, começou pela anti-malufização, começou o imantamento crescente da figura do Tancredo Neves. Quando se anunciou o estado falimentar dele, né, que é uma morte lenta, aí, meu amigo, São Tancredo, da noite para o dia, virou um negócio que o brasileiro também esquece rápido. Com hino e... É verdade, Não, é foi verdade a maior comoção Foi mesmo. que eu assisti na história brasileira da minha existência. E eu tentava ligar o nome à pessoa, o movimento nas ruas do Brasil inteiro, o derretimento de choro, Coração aquela de coisa, a Fafá de Belém de perna aberta, Tancredo, eu tentava entender, eu dizia, mas pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Foi bom, foi legal, ele estava lá, ele tem um histórico bonito, foi um sujeito, gente boa, mas não há nada fabuloso nisso aqui, né? Pela longevidade e pela explicitude e pela insistência pura e ingênua nas mesmas teses, um Pedro Simon dá de 10. Dá. Assim, se for para beatificar... Sim, o Tancredo foi muito político. E ele foi o quê? Tal. Ele foi a projeção... Isso é que é o problema. A projeção da coisa toda... Da antigolpe militar, que se transformou numa projeção que cria um ícone da noite para o dia. Ora, se num país como este, um cara como o Tancredo, apenas teve essa ressonância toda, né? Por causa de um golpe militar que cá entre nós foi horrível, mas entre as coisas horríveis foi um dos mais brandos das histórias dos golpes militares. Foi o brasileiro. Gerou num povo que não tem essa vocação alemã, nem germânica, aquela comoção incomensurável. Agora você imagina 2 séculos e meio de pavimentação, de repressão, de vetores que vão agindo, vão formando vórtices assim, vão virando vales de acumulação de conteúdo. A descrição que eu fiz anteriormente aqui, por mais rápida que tenha sido, mas mexeu em elementos bem diversos do fenômeno envolvido para mostrar quanta coisa estava implicada, como isso tudo é um grande caleidoscópio. Então, quem for interpretar isso, tem que interpretar isso à luz desse todo, não basta chegar e falar dos alemães. Os italianos são igualmente bastante suscetíveis a esse tipo de manipulação. Alguns povos são mais do que outros. Os argentinos aqui perto de nós têm uma psique coletiva como nação extremamente mais mobilizável. O que a gente está assistindo com o Hugo Chávez ia fazer menção, isso aí mesmo. De fato, não é nada do gênero, até porque o sentimento índio venezuelano é mais terno, é infinitamente mais melancólico e, portanto, parece que mais denso de certa humanidade. Não se mobilizaria provavelmente para nada perverso. Ele é passivo. Justamente por isso ele está se deixando mobilizar numa certa direção que faz uma afirmação de valor de identidade autóctone, nativa, muito maior do que ele jamais teve. Mas não é, por exemplo, no mesmo espírito de coletividade orgulhosa que você vê na Argentina
ou você vê em boa parte de nações europeias. O que você vê, apesar de toda a democracia, nos Estados Unidos da América, na hora que o bicho pega, e na hora que a coisa tiver que decidir entre quem é americano até o talo e quem não é americano até o talo, você não tem a dúvida de que eles sabem que decisão eles farão. E, apesar de toda essa pluralidade, tudo isso, hoje a gente está vendo aí o crescimento avassalador do islamismo na Europa, vencendo o cristianismo numericamente, e na Europa tomando conta. Eu me lembro, há 15 anos atrás, eu chegava na Inglaterra, eu já me assustava, porque era assim, você ouvia falar que em um ano 300 mesquitas, 300 templos anglicanos tinham sido vendidos para virarem mesquitas. No outro ano eram 500, no outro Isso ano há 15 anos atrás, né? Vai crescendo, são milhares. Eles compraram quase que a metade das paróquias. Fora que as mesquitas, por conta própria que fizeram, que não foram aquisições imobiliárias antes designadas para templos anglicanos, né? Foram graçando para todo lado. Também, demograficamente, como a gente tem mostrado aí no site, a diferença demográfica de como na Europa a média é crescimento 1,6, 1,7, 1,3 de taxa de crescimento demográfico, isso não mantém uma cultura, nem se quisesse pensar no cristianismo apenas como cultura, manteria. Isso não manteria nem o cristianismo como cultura. Em 30 anos ele se extingue. Se precisaria ter no mínimo uma taxa de 2,6 generacional para manter essa cultura viva. Sem a presença de uma outra cultura mais viva ainda, que no caso é a islâmica, que está crescendo a uma ordem de um indivíduo para 8. É a taxa deles. Então aqui é um europeu gerando 1 ponto, vírgula alguma coisa de gente. E lá é um gerando 8, dentro da Europa. Então, você vê o presidente da Comunidade Europeia e como você viu, por exemplo, o chanceler alemão, ano retrasado, ano passado, figuras importantes do parlamento europeu declarando que, até do ponto de vista da explosão demográfica, eles tinham que dar adeus para a Europa que eles conheceram. Porque a Europa de 30 anos, a continuarem essas taxas, será outra Europa. Pois é, mas... Aí alguém pode perguntar, escuta, isso não pode virar um pretexto uma hora dessa para que o judeu do século XXI seja o islâmico na Europa? Pode. Por que não, né? Pode. Agora, olha a pergunta do Pedro. Não sei se será assim, mas pode. Caio, olha a pergunta do Pedro, já que a gente está falando do que aconteceu depois da ascensão do movimento islâmico. O que você acha, Caio? Quais seriam as consequências para o cristianismo caso Hitler tivesse vencido a guerra? Bom, para o cristianismo não ia, sinceramente, eu não acho que ia acontecer muita coisa não, porque a adaptabilidade do cristianismo é extraordinária. Que isso? Iríamos... Eles não se adaptaram durante a vigência do fenômeno na Alemanha. E não se adaptaram como todo o histórico que você prescreveu. Abençoaram todos. Fizeram essa adaptação. Olha, o cristianismo, se precisar ser monárquico, ele desenvolve uma teologia do Cristo Rei. Se precisar ser democrático, ele desenvolve a teologia da livre escolha. Se precisar ser tirânico, ele desenvolve a teologia da soberania do poder constituído. Se precisar qualquer coisa, ele desenvolve qualquer coisa. Se precisar ser sincrético, ele desenvolverá. Se precisar ser ateu... Olha, ele vai desenvolver a fé no Deus, tão Deus que nem Deus precisa ser. Dá um jeito. Dá, muito fácil. Eles vão dar, porque quem está no negócio do poder, meu irmão,
vira o traseiro na direção de quem manda em qualquer lugar. É só Jesus de Nazaré que, quando ouve dizer tudo isso eu te darei se prostrado de me adorais, fica em pé olhando no olho do bicho e diz: arreda, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. O cristianismo, ele sucumbiria, então ele... Foi fichinha. Que histórico tem o cristianismo para me dizer, número 1, que ele era o inimigo público número 1 do culto de Hitler. Ele não era. Senão eles teriam matado, eram cristãos. Você vê que um indivíduo que entre eles se manifestou como Bonhoeffer, foi logo eliminado. E tem mais, e foi eliminado. E eu me lembro que quando eu me converti, era meio heresia você dizer que gostava de Dietrich Bonhoeffer. Sim, na minha faculdade, há tempo agora. Eu ganhei um livro dele, de um amigo, acho que em 74, e comecei a ler e adorei. Uhum. E aí eu comecei a pedir, vê se você acha alguma coisa desse cara para eu ler. Aí ele dizia, mas não diz para ninguém que você está lendo. Não, mas por quê? Ele é tão evangélico no sentido do evangelho e tal. Então, não, é que você não conhece a história dele. Eu não conhecia a mesma história. De quem? Do Dietrich Bonhoeffer. Aí eu fui ler a história dele. Aí vieram os livros, as cartas da prisão, comunhão, não sei o quê, papapá, os historiadores. Aí fez parte do complô para matar Hitler. De um dos complôs para matar Hitler. E foi preso, levado para a cadeia, ficou preso, foi executado na prisão, de onde ele gerou uma produção espiritual, não diria nem literária, porque é uma produção de conteúdos espirituais, de uma beleza, de uma riqueza, de uma verdade intrínseca, profunda. Mas o homem ficou sendo questionado nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa conservadora cristã todinha, no mundo todo cristão, maior parte bem conservador, sobre a qualidade ou não da vida dele, porque ele tinha, não suportando mais ver aquela igreja de 4 para o diabo, não era nem para o Hitler, não suportando mais ver naquela nação sendo triturada, não suportando mais ver judeu ser morto para todo lado, não suportando mais ver o mundo sob aquela sombra do mal. Chegou uma hora que ele disse, olha, contem comigo. Se for para matar esse homem, eliminar esse mal, eu estou dentro. Essa é uma decisão de uma macheza ética que pouca gente tem coragem de ter e viver com as consequências. E com a doçura disso, viver com as consequências disso em doçura. Porque as coisas mais preciosas que ele produziu depois disso, da prisão. Eram doces. Doces, era comunhão humana, amor. Comunhão e Libertação, que chamava o livrinho dele, não era isso? Você tem esses livros, cara? Eu já tive todos eles, já dei quase tudo para todo mundo. Várias perguntas muito bacanas. Eu estou tentando lembrar, um livro dele era O Caminho do Discipulado? O Discípulo? Esse foi um dos livros dele que realmente traz um impacto mesmo. É um livro forte. É um pequenininho, quadradinho. Vamos lá. 2 perguntas, uma do Érico e a outra do Evanderson. Olha só. Até onde podemos encontrar bruxaria e ocultismo na política brasileira? Olha, ela está cheia. Pois é. É só o que tem, meu irmão. Evanderson, existem essas figuras de Hitler, Himmler nas igrejas brasileiras? Também existe o quê? As figuras de Himmler, de Hitler. E infelizmente estão presentes até fazendo sacrifícios pagãos aos deuses. Você quer falar sobre isso mais alguma coisa ou não? Não, eu só quero dizer que existem. Alguns são líderes de igrejas e denominações nacionais e que não deixam até hoje de acender a sua vela nos seus cultos primitivos. Pelo menos 2 ou 3 histórias de gente que isso comprova aquilo que você falou, que o cristianismo vai se sucumbindo e vai se adaptando e vai fazendo esse sincretismo. Pentecostal, neopentecostal. Como também no meio reformado
presbiteriano, ou histórico batista, ou luterano, tem um monte de pastor que frequenta a sessão espírita kardecista. Quando eu me converti, havia vários pastores presbiterianos e batistas, e metodistas e luteranos no Brasil, que na moita eram espíritas kardecistas também. Muitos. Que isso, gente. É assim. O reverendo Neemias Marien, Sim. não é? Que Falecido. é filho daquela mesma geração que do Rubem Alves, Jonas Rezende, Neemias Marien, aquele período lá do Seminário Presbiteriano de Campinas, que foi um período de muito ceticismo, não é? A leitura da Bíblia ficou sendo uma leitura toda feita, a análise textual da alta crítica americana, década de 30, e a visão interpretativa era toda de demitificar a Escritura. Então era tudo Bultmann, então os milagres de Jesus eram metáforas, simbolizações, essas coisas todas, né? Um diabo pessoal jamais existiria, quase não existia nenhum Deus pessoal, então o grande movimento era um movimento saduceu, protestante na realidade. O grande barato ali eram eles mesmos, era o pensamento. E era a capacidade de serem humanamente tão superiores à pequenez doutrinária e conservadora da religião ou dos presbiterianos, que a grande manifestação de grandeza era o ecumenismo na época. Era, vamos abraçar a todos, vamos fazer assim e tal. E, em geral, ecumenismo significa cristão louvando todas as expressões e ritos religiosos dos outros, manifestando uma culpa histórica extraordinária por serem parte do cristianismo e terem feito tanto mal a tanta gente. Você fala cristãos protestantes, né? Que pensam protestantes assim. Ou católicos da linha ecumênica. Né? Vou lá, é todo mundo. Se você chegar, vamos supor, para a gente tornar isso tudo uma caricatura, né? Outro dia alguém me mandou um texto até antigo, depois que eu vi que era de 2003. Uma pessoa por quem, do ponto de vista humano e de visão, qualquer que seja da existência, eu tenho o maior carinho, que é o Frei Leonardo Boff. Ah, sim. O maior carinho por ele, de graça. Muitos livros dele me fizeram muito bem no passado, nunca concordei com tudo que ele dizia, nem com os approaches dele em muitos temas, mas sempre concordei com o ser dele. Ele é um homem do bem. E fui muito abençoado muitas vezes pelo que, em vindo dele, era algo que vinha carregado de biblicidade, de conteúdo do Novo Testamento, que eu reconhecia e eu dizia amém. O que não era, eu sempre disse não. Com toda tranquilidade e nunca sofria essa tolice de não reter somente o que seja bom. Mas aí de repente você vê um homem traumatizado por papas católicos, pela escola católica de papas e de autoridades, escreveu o texto de um menino espiritual no jardim da infância, que diz, eu fui para um lugar do encontro supra-religioso e sentei perto do Dalai Lama. Sim, eu lembro desse texto. E aí eu fiquei com aquela... Que ele faz uma pergunta ao aí Dalai faz aquela Lama. Pergunta, né? Olha a pergunta. Eu não me lembro como ele chamou, Sua Santidade. Né? Sua Santidade. Qual é a melhor religião? Isso é uma pergunta para se fazer para alguém. Eu para o Dalai Lama, para quem quer que seja. Aí o Dalai Lama disse, é aquela que fizer você melhor.
Aí ele chega e diz, e eu impactado, por não sei o quê, por... Eu digo, mas meu Jesus, onde é que a gente está? Jesus falou qual é a melhor religião. Não, isso que eu fico me perguntando. Ó. Ontem eu dei um toquinho num texto, lá nem escrever sobre aquilo, mas concluí mexendo nesse livro A Cabana. Escrevi lá um texto, na cabana de Jesus. Ah, sim, na cabana de Jesus você falava pouco. Não explicava nada. Porque nessa cabana aí, eu não tenho nada contra o livro. Eu acho que o livro é melhor do que as 4 leis espirituais do Bill Bright. Se você tiver que dar um livro assim para aquilo que no tempo evangélico assim, em que eu chamava esse tipo de ação de evangelização, se for a tal pré-evangelização, pode até dar a cabana para o cara lá. Se ele gostar tanto do conto da caronchinha, se ele precisar ouvir aquelas coisas faladas daquele jeito, se ele tiver esse infantilismo de Deus de presépio, dá para ele, tudo bem. Agora, o que me choca é ver gente lendo a Bíblia há 50 anos, 40 anos, 30 anos, lendo o Evangelho de dia e de noite. Aí eu escrevi en passant aquilo ali, nem era a minha intenção, foi só fazer uma brincadeira. Aí hoje de manhã eu li uma carta séria, curta, mas séria, de uma pessoa que parecia séria e grave, me dizendo que, porque eu disse lá no meu texto, eu não sei se eu é que sou louco, mas eu não consigo ver isso nem aquilo. Ela falou, me desculpe, concordo com você no texto inteiro, mas com relação a isso eu tenho que concordar, você é louco mesmo. Porque o livro A Cabana é a coisa mais maravilhosa do amor de Deus que eu já vi contado, desfazendo na mente da gente as coisas que a igreja criou. Aí eu fiquei olhando, nem deu vontade de responder. E não respondi, foi só assim uma resposta. Eu disse a ela, muito obrigado por me ajudar a identificar a confirmar meu autodiagnóstico. Eu digo, deixa pra lá, se ela quiser entender, ela entende. O que eu não me conformo não é com isso. O que eu não me conformo, número 1, é você precisar ficcionar a Trindade na boca de pessoas e atribuir falas a Deus na boca de pessoas. É com essa brincadeira que eu não vou concordar nem morto. Ainda mais de um assunto não que dá. Nem Jesus Não entrou dá. em qualquer discussão que seja. Deus né? biologizando as explicações, psicologizando, entrando no mundo quântico, falando de tempo e espaço, analisando isto e aquilo. Fica um Deus palatável para mediocridade contemporânea. Só para mediocridade, porque eu não tenho coragem de dar um livro desse para um cara inteligente, culto, pensador, teria vergonha. Isso é um gibi. Eu dou o Pato Donald mais facilmente para uma pessoa que pensa do que um negócio desse. Agora, o que eu me insurjo com é ver gente que está lendo a Bíblia o tempo todo e dizendo que precisou que a cabana dissesse para ele algumas coisas e desmontasse na cabeça dele o que a igreja construiu. O evangelho não serve. Não serve. Tem alguma coisa tragicamente errada com essa geração toda que, a meu ver, cumpre a profecia do Jacques Ellul, por falar em A Cabana, porque o livro se inspira profundamente em declarações do Jacques Ellul, do Soren Kierkegaard, e ele agradece a essas impressões, que são maravilhosas, mas não são palavra de Deus. Não é para botar na boca de Deus. São só palavras interessantes que até agora no nosso tempo ecoam o Evangelho. Eu quero ver se no futuro elas continuarão. O Evangelho é crescente e dinâmico no poder dele. Então, pegar e fixar na boca de Deus é uma tolice. Mas o que ele fala do... Você falou do Jacques Ellul. Não, é porque que ele menciona. Ele menciona o conteúdo da obra, do pensamento do Ellul, que ele se serviu bastante do pensamento do Ellul e do Soren Kierkegaard para produzir o que seriam as construções das questões humanas e das falas de Deus, das respostas de Deus, em muitos aspectos, né?
dessa trindade falante. Então, eu acho que o perigo disso é você confinar. Hoje, esse negócio responde à questão da mediocridade. O cara está pensando que ele está tendo elaborações extraordinárias, mas é um pensamento ainda muito pequeno. Responde a esse pensamento mediano. Daqui a 10 anos muda tudo, meu irmão. Aí fica esse Deus aí, fica já um cara conflituado, porque acreditou em Deus a partir da cabana, porque o Deus dele virou o Deus da cabana, e aí ele não sabe mais o que fazer com o Deus da cabana, e eu fico me perguntando por que não vai ao trono da graça? Por que não vem achar o que está aqui? Por que tem que, como eu dizia, realizar a profecia do Jacques Ellul, quando ele escreveu aquele livro, A Humilhação da Palavra, que é um dos livros mais maravilhosos dele, um tratado enorme. Não sei se tem em português. A Humilhação da Palavra, onde ele profetizava de que esta seria a era em que a palavra estaria completamente esmagada pela imagem e pela construção da fantasia, qualquer que fosse ela, pela cenografia, pela imagem, pelo que pudesse virar qualquer coisa, holograma, qualquer coisa. Até mesmo a própria Bíblia. A palavra aqui, da escrita uma pessoa ao verbo mental. Tem uma pessoa esmagado. sem nome aqui dizendo que o autor da cabana disse que escreveu aquele livro para os filhos deles, para as criancinhas deles. Pois é. Aí a moçada transforma isso em dogma. Duas perguntas, uma pequena e uma muito boa. Já nos avisaram, nós estamos com 5 minutos. A pequena eu acho que eu consigo responder. Bom, Então responde. se eu estiver errado, você me corrige. A suástica foi o símbolo do nazismo e você contou a história de como nasceu a suástica e a origem do símbolo do cristianismo como um peixe. Eu li uma vez que o peixe em grego forma um acróstico. Ictus. Jesus Christus, Imotel, nosso Salvador. Então eles descobriram esse acróstico e fez. Está respondido? Essa é a resposta clássica. E o símbolo também era uma forma de identificação, né? Às vezes, de homens. Mas às vezes diziam que quando o cristão se encontrava e não poderiam se identificar, um fazia a parte de baixo e o outro que se mostrasse cristão fazia. E fechavam, se identificavam por ali, né? Agora, tem um monte de outras relacionalidades, né, que vai muito da cabeça de quem queira falar sobre o assunto, né? Agora dá para escrever um livro sobre o peixe e não dizer coisa nenhuma. Agora, José Guilherme. É porque eu queria mostrar que eu sabia. Não estava falando de você, eu sei, eu estou brincando aqui. Agora, José Guilherme pergunta, seria possível aos judeus perdoar esses caras? E eu acrescento, dura essa pergunta, seria possível encontrar Hitler no céu? Encontrar Hitler no céu? Seria possível. Não sei. Eu não sei, eu não sou Deus, eu não entro nesse departamento, né, de céu e de inferno. Eu estou longe desse. E aos judeus, seria possível aos judeus perdoar esses caras? Acho que bem-aventurados serão eles se o fizerem. Bem-aventurados. Mas não esquecer jamais. Se eles puderem dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fizeram. Eles, da realidade, nós não respondemos a duas perguntas. A primeira é como teria sido o mundo se eles tivessem vencido. Eu disse que o cristianismo ia fazer adaptação. O mundo ia ser um inferno. Ia ser esse documentário globalizado. Aonde quer que esse poder chegasse. Aonde quer que ele se manifestasse. Morte mais morte. Ia ser um mundo de um anticristo mesmo. De um anticristo mesmo. Não estou dizendo que esse cara é mas dentre as corporificações, as manifestações emblemáticas, os ícones, as caricaturas que uma figura anticristo possa ter tido na história humana, esse é provavelmente o indivíduo mais emblemático e poderoso. É a figura mais forte, nesse sentido. Ele foi eleito no século XX a personalidade do século XX. Hitler. Não sei se você sabia disso. Ganhou Gandhi, ganhou todo mundo. Foi a personalidade do século XX.
Quando eu vi aquela eleição, eles tentaram explicar o critério. Foi no final, ano 2000, virado. Eu não me lembro dessa. 99 para 2000, por aí. Foi eleito a personalidade do século. E eles tentaram justificar, dizendo que não houve ninguém que tenha impressionado mais o século XX do que o Hitler. Mas eu achei extraordinariamente maligno que eles tenham eleito como a personalidade do século XX o diabo. Uma personificação diabólica profunda. Eu esperava que eles tivessem feito isso com Gandhi. Sim. Eu gostaria imensamente que Gandhi tivesse sido o homem do século XX, a personalidade do século XX. A personalidade dele. Mas elegeram Hitler. Então, como seria o mundo? Seria aquilo ali, provavelmente. Ninguém mantém aquela intensidade para sempre. Uma vez que as guerras vão sendo acomodadas, a coisa vai se distendendo. Mas o chão espiritual daquilo tudo ia permanecer. E o poder ideológico e as determinações e o sentido de condução iria gerar um mundo de primeira categoria, uma elite genética, cultural, intelectual, étnica, religiosa, e iria gerar uma subhumanidade prestadora de serviço. Aí alguém diz, ora, eles perderam a guerra, mas os Estados Unidos da América ganharam e o mundo ficou assim. É verdade, o mundo ficou assim. Só que eu pergunto, quem quer trocar entre esses dois males? Quem quer trocar um pelo outro? Eu não quero. Eu aprendi muito cedo na vida que nesse mundo caído a gente não lida com o excelente e com o bom. Quase nunca. São alternativas e escolhas que a gente tem às vezes. E a gente deve pegá-las sempre. A gente deve implantá-las sempre quando depende de nós. Mas oportunidade voando entre o bom e o excelente quase nunca aparece. Quase sempre você está diante de uma situação em que você tem que escolher entre um mal menor. E aí, meu querido, eu prefiro o que a gente teve como alternativa do que o que a gente não teve, graças a Deus. Sinceramente, como eu tenho dito e repito aqui, dentre os candidatos a tirano que o planeta Terra tem, eu ainda prefiro o tirano americano. Dentre os impérios potenciais da Terra, que estão aí, eu olho para todos eles e eu fico imaginando e digo, meu Deus, o que teria sido do planeta se o poder econômico, militar, bélico, armamentístico, e tecnológico que os Estados Unidos da América têm, se tivessem estado nos outros candidatos potenciais dos últimos 30, 40, 50 anos. E para não ir longe, o que aconteceria se eles se transferissem para os potenciais de agora, do mundo de hoje? A saber, China, Coreia do Norte, Irã, esses que são candidatos a donos de alguma coisa, ou a determinantes de alguma causa. Então, a gente tem que estar sempre, às vezes, dando graças a Deus pela existência de uma coluna do mal, como diz a minha mulher, que pode não ser a ideal, mas se você atirar dali, vai derrubar a casa toda. Certas mudanças de colunamento a gente tem que fazer com um cuidado extraordinário, porque pode ser que o resultado seja incomensuravelmente pior, né? Tinha uma última pergunta. Acho que do Evanderson, só sobre o livro A Cabana e a opção entre tirar para si a mudança de um livro como A Cabana ao invés da palavra, o Evanderson falou uma coisa interessante. Muitas vezes a humanidade, os evangelhos, não nós os evangelhos, mas os evangelhos são ensinados
de forma errada ler a Bíblia, eles não conseguem discernir o que está ali. E com certeza, Caio, depois desse estudo do discípulo que você está dando, olha, eu virei para você, eu parei onde eu estava lendo a Bíblia, parei tudo e recomecei. Parei tudo para recomeçar. As pessoas não estão sabendo ler a Bíblia. Ontem de manhã aqui em casa, o Oswaldo Paião, nosso amigo lá da Aba Press, que esteve aqui me fazendo uma visita, e o Chico estava junto, a gente estava combinando coisas aí de livros novos meus que estão vindo adiante nos próximos meses. E ele disse que ele fez uma pesquisa lá em São Paulo e que concluiu pela pesquisa. Ele é um rapaz bem criterioso em tudo que ele faz, ele é muito sério nas coisas que ele faz e meticuloso. E fez pesquisa há muitos anos também trabalhando na CEPAL e se acostumou a trabalhar com pesquisa a vida inteira. Ele disse que essa pesquisa que ele fez levantou que mais de 55% isso mesmo, dos 56% dos pastores evangélicos nunca leram a Bíblia uma única vez na vida de ponta a ponta. No máximo conhecem pedaços dela. 55% dos pastores evangélicos vigentes nunca leram a Bíblia de uma... Olha, que ler de uma capa a capa não significa nada, é o Mobral. Mas nunca nem isso eles fizeram. Ler, né? Não. Está todo mundo na campanha de Abraão, no ano de Elias, está não sei o quê, é só essa história. Eles estão lidando, a igreja evangélica... De porção em porção. A igreja evangélica, ela está seguindo o Jesus de Elias, de Jeremias e de João Batista. Quem diz o povo que eu sou? Elias, Jeremias e João Batista. Quem não lê a Bíblia vai na informação dos vai outros. Seguir o Jesus Jeremias, o Jesus Elias, ou o Jesus João Batista, ou o Jesus qualquer outro que apareça. Esses ainda são até legais, né? Mas já desmontam Jesus por inteiro, né? Um Jesus Elias não é nada. Não é nada. Então, eu só quero Jesus. Então, mas como o pessoal não lê a Bíblia, eu aqui em Brasília, os últimos 3 ou 4 domingos, não sei se vocês estão prestando atenção no programa da manhã, eu estou me dedicando a dizer, olha, realmente. leiam o Novo Testamento. Leiam o Novo Testamento. Eu estou na mesma tese, olha, vocês não têm ideia, vocês estão com Jesus de algum lugar do que o povo diz, o Jesus do palácio, o Jesus da cabana, o Jesus da tenda, quer que façamos 3 tendas? Era a ideia de Pedro já lá, né? Nesse monte, aí você fica numa tenda. Já põe Deus no lugar. Cada um na sua tenda. E aí, o texto diz, ele não sabia a loucura que falava, né? Uma barbaridade. Então, cara, só aproveitando uma deixa dessa do Wanderson e é uma necessidade que a gente vê clara entre nós, a gente poderia dedicar um programa sobre essa questão da leitura da palavra, Isso mesmo. Né, daquela própria condição de Jesus ser a chave de interpretação da palavra em si, da vida, da nossa existência. Claro, a gente pode fazer isso quando que vocês querem. Não sei, você que agrade aqui, você amanhã? Você já tem programa para amanhã? Se não tivermos nada para amanhã ou alguma coisa para a semana que vem. A gente tem o tempo todo, né? Então, qual seria o título? Não precisa. Como ler a Bíblia? Ele tem que colocar aqui. Entendes o que lês? Entendes o que lês. Já vou até colocar aqui, ó, próxima. Aí, galerinha, ó, amanhã. Níris, amanhã. Entendes o que lês? O que lês. Esse Ajurema aqui. Tá esse é um livro antigo, né? Não tem. É a pergunta lá de Atos 8. E é um livro antigo, por isso que eu não da Vida Nova. Colocando interrogação. Entendes o que lês? Tem uns 25 Entendes anos. o que lês? Pô, muito legal. Entendes o que lês? Muito bom, Chico. Ó, o Evandro falou muito bom, Chico, para amanhã. Então tá legal. Então, tá a gente vai ficar por aqui. Eu agradeço ao Tonho, ao Chico, a você em casa. Nós aqui, como sempre, agradecemos. Deixa eu falar uma coisa. Claro. Eu queria pedir perdão os irmãos. A gente não consegue fazer todas as perguntas. É verdade. A gente elenca aqui.
Mas tenta, né, Caio, colocar aquilo que a gente pode colocar. Ficou muita coisa fora? Não, ficou não, porque eram coisas repetidas e outras não pertinentes, aí eu tirei. É, sem falar que às vezes tem muita pergunta que é feita e é respondida no Já é curso respondida no da curso. sequência da conversa. E a gente está E outras tentando... não são pertinentes, fica difícil. É difícil colocar as pertinentes. Imagina as não pertinentes, né? E a gente está tentando definir o tema com uma certa antecedência, né, anunciando no site para o pessoal já ir esquentando as questões, envia por e-mail, na hora do chat já está com a coisa elaborada, a gente só gasta o tempinho. Que são 150 caracteres, até 150 faça a sua pergunta. Não, já driblaram isso aqui, ó. Continua na próxima. Continua na próxima. Dá um ritminho aqui, mas foi uma pergunta muito boa aqui. Foi Tá muito bom. Legal. Então, gente, a gente Obrigado fica por a todos. aqui. Voltaremos amanhã. Obrigado, companheiros. Obrigado. Um beijão a todos. Eu continuo aqui um bocado gripado, sabe? Tchau, tchau. Tchau, tchau, Bye, bye. gente. Aqui.